Olá minha joia, sou Hugo Bandeira, acredite se quiser mais. Até hoje a Câmara dos Deputados estão chorando a derrota que sofreu das ruas e do Senado, e estão prometendo vingança. Veja essa análise certeira de Andréa Sadi e Otávio Guedes. Mó climão no Congresso Nacional depois que o Senado engavetou, enterrou de uma vez por todas a PEC da blindagem. Deputados estão acusando o Senado de uma quebra de acordo com Hugo Mota, que é o presidente da Câmara. Olha, sabe quinta série A, quinta série B? Só que com repercussão nacional e expectativa de prejudicar o país a depender da matéria que for usada como revanche, como troco. Não sabemos, até na apuração que eu fiz de bastidor, líderes do Centrão me confirmam, vai ter troco. Você acha que o Hugo Mota, a tônica é essa? Você acha que o Hugo Mota ia ter pautado isso sem ter um alinhamento com o Senado, como a gente vem falando aqui já há algumas semanas, que setores do Senado teriam sinalizado que sim, pode jogar pra gente que a gente mata no peito, Merval, só pensa nessa frase também. E aí, no meio do caminho, teve rua, teve reação, teve imprensa expondo, teve imprensa explicando e muita reação negativa. E o Senado viu a chance, a oportunidade na crise, toda crise gera uma oportunidade, de se colocar como o adulto na sala em meio a esse jardim de infância. E agora está essa situação, a crise está instalada. Tanta coisa para resolver, né? Segurança pública, educação, saúde. Agora, quando eu pergunto para esses líderes do Centrão, mas vocês não sabiam que eles vão fazer isso? Eles me dizem, não, Davi Alcolumbre não atendeu ninguém, não comunicou ninguém, não avisou ninguém. Isso é o que diz a Câmara. Mas aí eu falo, gente, mas estava bem claro que o Senado ia fazer. Era só acompanhar as entrevistas dos senadores e do próprio relator, como o senador Alessandro Vieira, Otávio. O problema da Câmara não é o Senado, o problema da Câmara é a própria Câmara. Ou seja, é uma Câmara em permanente motim, um presidente que não tem demonstrado força de comando e uma casa que está de costas para a sociedade, votando temas que só interessam a eles, funcionando como um sindicato dos deputados e, pior, emperrando pautas que interessam à sociedade, como o projeto de lei do imposto de renda. O enterro da PEC, ontem eu estava assistindo, não foi um velório. Aí eu vou passar para a Flávia, Gurufim, né? Que é o Dia dos Mortos no México, do México. É quando você celebra um velório com muita alegria, com bebida. Então, assim, a Câmara querer culpar o Senado da Superquarta, o Superquarta por quê? O Renan Calheiros pegou a barriga de aluguel num projeto sobre imposto de renda do senador Eduardo Braga, que não tratava sobre isenção até 5 mil. E jogou. Então, agora, tem um projeto do Senado que a Câmara emperrou. E o Arthur Lira já foi para o Twitter dizer, vamos votar semana que vem. Ou seja, a Câmara está a reboque do Senado, não por culpa do Senado, por culpa da própria Câmara. Sabe aquela cena, eu estava conversando com um líder do Centrão ontem, e ele disse assim, eles soltaram nossa mão. Sabe aquela, ninguém solta a mão de ninguém, peraí, ou wait, eles soltaram a mão. Já que a gente está falando, usando o jardim de infância, o Senado combinou com a Câmara. O que a Câmara está reclamando é isso. Isso só está acontecendo porque nós combinamos de pular juntos, mas eles combinaram de pular juntos do precipício. Só que na hora de pular, o Senado falou, não vou. Vai indo que depois eu vejo, o telefone está desligado. Então, a irritação deles é porque eles iam pular juntos, eles iam jogar o Congresso mais uma vez nessa lama, mas de mãos dadas. Mas o que o Senado está fazendo é tentando agora aproveitar essa oportunidade para dizer, nós não somos todos iguais. Aqui no Senado, a gente coloca a ordem na casa, aqui no Senado a gente freia qualquer tipo de pauta que seja considerada inconstitucional, que seja de costas para a sociedade. Vamos ver até quando. Os indícios estavam postos, né? Eu queria trazer a memória do projeto de aumento do número de deputados. Sim. De 513, foi em junho. Foi. 513 para 531. O Senado embarcou, inclusive com o voto do Davi Alcolumbre. Vamos lembrar que ele se expôs bastante naquele momento, porque aquele projeto já era um indício, do ponto de vista de repercussão negativa na opinião pública, ele já era um indício de que a batata do Congresso estava assando. Foi daquele momento ali que surge a hashtag Congresso Inimigo do Povo. O Alcolumbre fez o voto 41. Depois o Lula acabou vetando, né, e o assunto ainda está em suspenso. Então, houve uma ingenuidade, arrogância ou desprezo, escolham o que vocês precisarem, da Câmara, de Hugo Mota em particular, no sentido de dar as costas para o que a opinião pública estava sinalizando fazia tempo, seja no projeto dos deputados, seja no que diz respeito à anistia. E o que eles fizeram na semana passada foi efetivamente atropelar tudo que estava opinião pública, imprensa, votação 11 horas da noite, a mudança de regimento para aprovar o voto secreto, que também foi uma coisa... Isso já foi um escândalo dentro do escândalo, um escândalo dentro do escândalo. E depois a urgência na anistia sem ter projeto. Agora, vamos lembrar que um outro indício de que o Senado começar
começava a recuar foi o mal-estar físico que Davi Alcolumbre teve, né, no dia da votação. Então, me parece de que a coisa não seria tão simples no Senado. E mesmo antes das manifestações, o senador Otto já falava que tinha que seguir o trâmite regular de passar pelas comissões, coisa que a Câmara tem ignorado, né? Não, mas deixa eu falar, eu queria trazer um bastidor, porque, de fato, o Senado se reposicionou. A informação que a gente tinha, eu contei aqui algumas vezes, era de que se passasse na Câmara, o Senado não ia ter como segurar, porque eles já iam segurar a anistia, para não enfrentar o Supremo, e que a conversa era que, inclusive, esse argumento seria usado com o Supremo. Ó, não dá para também, o Davi Alcolumbre tem base no Senado. Então, se passar com uma votação gigantesca na Câmara, como é que o Davi Alcolumbre vai segurar? Aliados do Davi Alcolumbre falavam isso para jornalistas. Então, o termômetro daquela semana era esse. Teve um ponto aí. Antes da aprovação da PEC da bandidagem na Câmara, Hugo Mota se reúne com os líderes e diz assim, olha, tá tudo acertado com o Senado. Isso. Tá tudo acertado com o Senado. Vamos votar que o Alcolumbre já se comprometeu a matar no peito, mais uma vez. Esta declaração do Hugo Mota irritou muito. Foi um dos motivos que aquele tapa na mesa que ele deu, aquele que chegou barbado. Cada dia tá um dizendo um negócio, cada dia, etc. Do Eduardo. Falou do Eduardo. Do Eduardo. Então, quando vaza essa informação, o Alcolumbre fala, olha, vai ter o trâmite normal, vai para a CCJ. Aí o Otto Alencar, eu vou convocar audiência pública no país inteiro, não vai ter urgência nenhuma. E o Alcolumbre não falou nada. Sim. Então, esta fala do Hugo Mota para os líderes sobre o Alcolumbre foi um ponto Mas o que irritou foi o vazamento. O vazamento. Não foi o que teria sido combinado. A Câmara se expôs. Confiando no Senado. Exatamente. Eu acho que é importante sempre lembrar isso, que o humor mudou por causa da temperatura também das ruas e da reação popular. Para mim, a entrevista do deputado relator aqui, o deputado Cláudio Cajado, defendendo o instrumento do voto secreto, e o argumento dele era explicando que isso era bom para o eleitor. Fazendo uma comparação absurda, né? Descabida. Não dava nem para entender. E a gente falou isso aqui, não é nenhum segredo, isso aqui foi ao vivo. Sim, ele falando, sem imprensa explicar. Não, mas sem imprensa explicar, vocês estão lascados. Porque é muito fácil de entender. O voto secreto para pautas no Congresso de deputados e senadores que foram eleitos pela sociedade. Como é que vocês vão esconder o que vocês estão fazendo da população? Era isso. A legenda, a tarja dessa entrevista era isso. Essa história do voto secreto chamou tanto a atenção que o senador Cajuru pediu a palavra. Aí falou assim, nada pode ser secreto, nada. Na minha vida não tem off. Eu tinha 10 anos quando abri a porta e peguei meu pai traindo a minha mãe. Eu fui lá e contei pra minha mãe. Ele quase sofreu impeachment, que os senadores, que filho desalmado você é! Não sei o quê. Você viu essa, Valder? Foi uma rebelião no Congresso. O Mourão reclamou, o Otto Alencar reclamou. O Cajuru nunca foi tão atacado na vida. O voto secreto, de fato, a informação que eu tinha quando da discussão era de que o Senado estava informando a Câmara que aí é demais. Mas a PEC da blindagem não. A PEC da blindagem não é um tema da família Bolsonaro apenas. É um tema caro ao Congresso Nacional. O que houve foi a junção. Eles viram ali uma oportunidade de pegar carona na discussão da anistia e junto desse combo colocaram a PEC da... Eles ressuscitaram a venda casada. A venda casada.